Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Na Mira do Trader, sexta-feira à noite, 21h36, 4/8 de 2023. Eu deixo o meu abraço, carinho, amizade. Boa noite a todos. Pessoal, eu, conforme prometido, vou gravar esse programa para falar das realizações de lucros feitas hoje, ok? Depois eu passo, claro, pelo Ibovespa, mercado externo. Primeiro ativo aqui da lista é Cury 3. Era a ação que mais me perguntavam por e-mail e também via direct. Nós realizamos o lucro de 125%. Foi realmente uma das maiores operações que nós já fizemos. Pegamos lá embaixo esse ativo. E, na verdade, não é que tenha... O que o pessoal mais tem perguntado, você saiu porque tem estrela cadente e tal, foram 3 seguidas, não necessariamente, tem o sinal também, mas eu combinei que eu iria fazer uma realização gradual de realizações. Aí a gente realizou 750 pontos no mini dólar, acho que fomos bem, o mini dólar subiu posteriormente, né? Nós saímos praticamente na mínima do movimento. Teve aqui a mudança, né, no mini dólar agora de julho para agosto. Então fomos bem, saímos num ponto bastante técnico e tal. Aí dia 1º eu fiz algumas realizações, dia 2 também. Né, dia 1º de agosto. Aí ontem também fizemos algumas. Então, na verdade eu comecei dia 2, né? Deixa eu pegar o meu caderno aqui que eu vou passar para a planilha, pessoal. Eu já volto, só um minuto. Eu tô com ele em mãos aqui, então assim, assistam o vídeo anterior. Eu falo ali de algumas operações que a gente fez, né? Então, por exemplo, dia 1º a gente saiu de JP Morgan, Apple também. Apple a gente acertou, né, a saída. O ativo, inclusive, hoje pressionou os negócios. Apple, nós fomos milimétricos. Pra vocês terem uma ideia, a gente vendeu a 195,80 no dia 1º, né, bem no topo mesmo, depois ela desabou. São coisas da bolsa, né? Nessa daí a gente acertou, fomos bem mesmo. Aí JP Morgan, nós saímos, né? Então, isso dia 1º, a gente começou dia 1º, McDonald's, nós saímos também bem da operação, a 290 com 38, então assim fomos caminhando. Aí no dia 2, só para recapitular, né, aqui no Brasil nós vendemos Honey. Depois eu passo para a planilha aqui no computador e para o celular. Eu tenho caderno, computador e celular, então eu tenho 3 formas de observar. Então Honey, por exemplo, é uma ação que deu quase 100%, nós saímos dia 2. Na mesma data a Cosan é um ativo difícil de operar, ela é complexa. Né? A gente conseguiu em torno de 23%, conseguimos 23% em Cosan, não é para qualquer um, ele é muito arredia. E aí ontem foram várias ações que nós vendemos, eu fiz nesse vídeo anterior todos os ativos estudados, né? Então eu vou prestigiar o pessoal aqui no YouTube, depois eu continuo só com as ações que nós fizemos hoje, as vendas. Então, Eduardo Fraga, sempre atencioso aí conosco. Boa tarde, bons negócios e um ótimo final de semana. O Nivaldo Matos, muito bom. O Zé Carlos Oliveira, like 21. Nosso querido amigo Zé Carlos pede, eu acho que é a Apivida, né? Qualicorp BMG. Será que dá compra? Esse código eu acho que deve ser de Apivida, correto? Eu acho que é Apivida, sim. HPV.
3. Então, nosso amigo pede essa ação. Eu tô com uma cabeça de realização de lucros, né, na maior parte dos ativos, mas ela veio aqui no topo anterior, média de 21, neutralizou o candle anterior, então é para cima. Ponto-chave 4,87, onde acionará um pivô se realmente romper. Aí vamos ver aqui Qualicorp. Vocês sabem, né, que tem alguns poucos ativos na bolsa que eu tenho algumas reticências, né? Qualicorp é uma delas. Eu não compraria, sinceramente. E RBR é menos, assim, mas RBR também é uma ação. Só que a RBR ela teve um sinal muito claro aqui, né, nesse acréscimo de volume, até que ela poderia realmente dobrar, e ela o fez, depois corrigiu. Não compraria agora, a compra boa foi aqui, nesse acréscimo absurdo de volume, mas qual eu tô fora, eu pulo. Aí, queridos, aqui BMGB4. E eu coloquei alguns stories lá no Instagram, confiram, coloquei uma matéria também com a rentabilidade, de uma forma mais resumida, ilustrada, acho que vale a pena conferir, se puder deixar o like lá no Instagram também. BMGB4 eu também passo, a gente realizou BPAC, não compraria nesses níveis, esse tipo de ativo para mim tem que ter um prêmio muito forte, como tinha aqui nos R$2, sendo o mais sincero e verdadeiro possível, ok? Então, legal. Eu vou fazer os ativos que nós realizamos hoje. Começando então, Cury, eu já comentei, 125%. Um grande trade que nós fizemos também foi em Deere & Company nos Estados Unidos. Né? Acho que ela entregou o que tinha para entregar, deu 111,95%. Né? Essa nós compramos lá atrás, quando eu montei a carteira Fly USA, acho que vocês lembram. Eu recebi uma grana lá fora, não podiam me pagar. Veja, né? Eu procuro sempre, pessoal, fazer realmente do limão uma limonada, mas na prática, né? Eu tinha uma grana para receber lá fora, a pessoa ia para cá, ia para lá e não pagava, né? Aí uma hora paga. Né? Então pagou e aí deu tudo certo, né? A gente realizou, eu compartilhei a carteira lá embaixo, né? Então já era uma ação que nós tínhamos há algum tempo. Então vamos lá, Deere & Company. Eu particularmente a gente já tinha algum tempo, então eu acho que ela entregou o que tinha para entregar, tá acionando um pivô. Então, pivô de baixa, né? $424. Então, enfim, finalizamos. Aí teve Pomo. Era uma que gerava também forte expectativa. Né? Eu, a princípio, falei que realizaria R$5. Depois a gente foi estendendo esse trade. Então, ela trouxe resultado de 106%. Realizamos hoje também Exa United Steel Corporation. Ela está muito atrelada ao petróleo, né? Acho que ela também entregou o que tinha para entregar. Eu falo muito disso, né? Às vezes não adianta você querer forçar, né? Um ativo não... A gente já está com ela há algum tempo, tal, trouxe uma rentabilidade interessante. Então foi embora. Mercado Livre também, vendemos hoje. Meli. Então, Mercado Livre, uma barra forte, né, de 13%. Então, você fala, professor, mas esse pico de volume, de repente, acionou um pivô, né, 12757, mas
Já está há muito tempo no mesmo patamar, tem um oco invertido, o ativo vai, por exemplo, aqui essa barra voltou, quer dizer, acho que chegou o momento aí de realizar, então eu estou procurando uma média legal na carteira. Aqui no Brasil o JHSF3. JHSF3 tem um doji lápide, mas enfim, não é nada alarmante também. Mas chegou num patamar interessante, um caso de turnaround, foi ouro 19,29%. E Monster lá fora. De energéticos mesmo. Monster, eu acho que a gente acertou também a saída, logo depois ela acelerou um pouco mais a queda. É uma barra que chama um pouco a atenção, ela está muito lenta, né, há algum tempo, então nós deslizamos 19,29% de lucro e Mater Dei. Então a grande questão é o time, né? A gente tem feito as manobras, Mater Dei está praticamente de lado desde o início de julho, então ela trouxe uma rentabilidade de 17,91 e está tudo certo, tá tudo bem. Então finalmente, vocês tanto me perguntavam de Pomo e... Pomo e Cury, muita gente pegou, né? Eu tenho alunos aí que recuperaram perdas de anos na bolsa, nas duas. Porque geralmente o que a gente vê por aí é o seguinte, você comprou o ativo e deu 5, 6%, vende, aí dispara, pega... Pô, você falar em duas ações, né? 125% em uma, 106% em outra... Cara, né? Muita gente recuperou perda de anos... Né? Muita gente que estava com perdas em futuros recuperou nas duas, tal. Teve o caso da Honey também, então... Né, legal. Tem ação que não foi ainda, tipo Vale. Né, a Vale, eu não escondo nada aqui não tem... como eu não escondo nada, não tem como me atacarem, né? Porque antes eu já trago a... Por exemplo, Vale não foi, pessoal. Vale é uma ação que... Eu demorei a entrar. O médio tá 69,50. Não tá... Né? Pô, a gente tá R$2 do médio e tal, mas enfim, ela tá parada há muito tempo, não foi. É a vida. Né? É a vida. Então, a gente tá a R$2 aí do preço médio, provavelmente até o fim do período gratuito de portas abertas vai buscar. Semana que vem, enfim. Por exemplo, Vale não foi... Tá com R$2 de prejuízo, mas não é nada também que seja um drama, né? Por exemplo, uma ação que eu acreditava muito, ó, nosso médio tá 8,51. Essa ainda tá em carteira, tá? Cara, ela foi e voltou, é a vida, né? Então, por exemplo, o médio em positivo tá 8,51, ela tá 8,69. Então ela foi para um lado, foi para o outro. E ela tá com leve lucro, né? A gente poderia... ter manobrado aqui em cima, mas enfim, tá no lucro ainda. Né? Por exemplo, uma ação que eu acreditava muito também e que ela não deu, não é que seja um problema exatamente, né? Mas que ela não trouxe assim aquele resultado. É Porto Belo, mas ainda tem potencial. Então, o interessante numa carteira é ganhar na média, né? Por exemplo, Porto Belo, ela está até abaixo, né, do nosso preço médio. Então não entregou o que a gente esperava, mas tem espaço para recuperação. Né? Tem uma simetria favorável e tal. E assim a gente vai caminhando. Quem sabe Porto Belo desenvolve um pouco mais na semana que vem, a Vale também. E assim a vida vai seguindo. Ok, então foram essas as realizações que eu fiz hoje. Resultados bons, por exemplo, nos Estados Unidos. Semana que vem a gente vai zerar tudo, né? Por exemplo, na carteira Fly USA, a AMD é uma ação que nós estamos no lucro ainda, né? Mas eu esperava mais do ativo, então às vezes acontece, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, por exemplo, a AMD, deixa eu ver o preço médio dela aqui. Eu não sei se a gente poderia ter vendido ali em cima, é que tem o time. Então, por exemplo, a AMD, 112, o nosso preço médio é 112,46. Você faz a divisão aqui, 115,82 por 112,46, que é o preço médio, né? Ok, tá com
um lucro simbólico, né? Vai dar talvez até o final das operações 5% de lucro, mas eu esperava mais, eu achava que era um ativo que desenvolveria uma movimentação um pouco mais favorável, mas não foi. Ok, então a semana que vem a gente vai zerar tudo, a Vale, que agora que realizamos, né, Rani, Cury, Pomo. Vai todo mundo perguntar da Vale, então já estou adiantando aqui. Ok? Então vamos lá, falemos. Aproveitar o gancho aqui, por exemplo, Europa, né? O que esperar para a semana que vem? Pessoal, a gente pega, por exemplo, aqui o índice DAX, sinal de fundo, martelo, Bolsa de Paris, martelete acionado, rompimento falso, alargamento. Então a expectativa ela é positiva, a gente sabe que existe um processo de desinflação na Europa, Reino Unido também. Né? Quase o martelo foi acionado, é um ombro cabeça ombro invertido que nós temos aqui. O EWZ ele faz simplesmente um pullback na LTB rompida recentemente, preenche esse gap, dá sinal de exaustão, de volume, então a ideia é que ele volte a subir. Né? Eu vou apagar aqui essa linha e para que não fique algo confuso, eu vou traçar uma outra. Aqui na Top Traders, pessoal, a gente traz uma experiência diferente, né? Uma experiência real. Então aqui, por exemplo, essa reta não se aplica. Então, é uma experiência real, né? Não são carteiras... por exemplo, aquela carteira Barbie era uma carteira hipotética, né? Eu trouxe porque era o momento, mas essas outras são carteiras reais. Então, por exemplo, a EWZ tem que reagir rápido, senão ele vai consolidar abaixo dessa LTA. Mas aí se ele volta a subir e trabalhar acima dela, simetria em V. Né, o BZQ acima das médias, tem algum sinal aqui de força compradora. E vejam como é importante você ter um plano. Né? Eu comentei que valia a pena vender VIX a 17 ontem para zerar 14,50, entre 14,50 e 15 reais hoje. Ó. Quem não o fez, por exemplo, não chegou a fechar o gap, 14,30, aí voltou tudo. Né? Então, por exemplo, VIX você tem que operar de forma atenta porque o movimento é muito rápido. Aí Dow Jones... Teste da média de 21, eu não vejo uma inflexão nem nada do gênero, payroll. Depois eu vou comentar, eu vou gravar Reader. Depois, hoje o dia tá longo, pessoal. Comecei cedo. Aí depois eu vou tomar banho e gravar 2 cliques hoje. Eu vou falar sobre como é que o payroll impactou a chance de alta de juros e tal. Vejam lá no Telegram. E o índice Nasdaq, ele... Vamos ver aqui, se abre aqui no... Então o índice Nasdaq tem uma LTA para segurar preço, o topo anterior, não preocupa. E pós-payroll hoje, os títulos americanos de 10 anos têm um sinal forte aqui de topo. Fecharam abaixo da máxima do dia 2 de março, do dia 7 de julho, então a ideia é que venha na média de 21. O petróleo abre uma possibilidade real de valorização para a semana que vem, acionou um pivô 82,43 e também rompeu... quase rompeu, né, 83 com 53 por muito pouco, uma região de forte resistência. Só que resistências fortes, uma vez vencidas, elas tornam-se suportes. Então o viés é de alta também para o Brent no Reino Unido. E o minério ele tem um sinal de fundo, linha de retorno, fora da banda, dentro da banda, fortíssimo volume. Né? E a bolsa de Xangai também parece aqui que vai acionar o pivô a 3322. Índice Nikkei tem uma LTA importante, indica que foi respeitada, rompimento falso de 32,037. E aqui eu terei Small 11 para o alto e avante, fechou acima dos topos anteriores e da média de 5. E FNC foi o grande vilão de hoje. Né? Pô, a gente pega... O FNC... ele precisa ter uma reação, né, para essa barra não ser duplicada, então tem que ser neutralizada
logo na segunda-feira, preenchimento de pelo menos a metade do seu corpo. Então, o Bradesco, por exemplo, o Bradesco é mais um ativo que nós temos em carteira, né? Então, Bradesco faz parte de uma das nossas carteiras, que é a carteira... Deixa eu ver aqui. Bradesco, Bradesco, Bradesco. São muitas carteiras, eu estou olhando aqui pelo... Bom, se bem que eu posso observar ali pelo... Carteira Desafios. Nosso médio 16,20. Pô, ela tá quase no nosso médio. É o caso de Vale. Quando a gente finalizar, talvez a gente saia no 0 a 0, mas pela rentabilidade que a gente apurou em outras ações. Agora, a Bradesco nessas condições eu compraria. Eu acho que já estava tudo de pior embutido no preço. Né? É uma exaustão, na minha visão. Mas é claro, né? Se você olha aqui no Unibroker, Bradesco pesou e pesou muito, né? Então hoje a grande vilã foi Bradesco, Petro 13,4, Itube também, tem a BBDC3. Né, BBDC3 tem um peso menor, mas também impactou Petro 3 e Petro 4. Né, a Petrobras um pouco abaixo da CLTA e a Petro 4. Eu não compraria nada ligado ao petróleo no momento, nem mesmo a Petro, mas é uma região cuja correção indica oportunidade. O índice setor imobiliário que estava subindo devolveu, né? O mercado ele devolveu toda a alta hoje. Mas não é algo que preocupe também. A história das árvores e floresta deve prevalecer. E mate também não sustentou acima da cabeça do pivô, mas mantém o viés absolutamente altista. O índice de energia está no fundo triplo, 3 rios. E o índice de consumo, não acredito que essa estrela cadente prosperará, tem topo anterior, toda a energia, o capital envolvido aqui nesse movimento. E sobre o mercado doméstico, pessoal, o DI, mais do mesmo, amassado, não tem nenhuma novidade. Essa queda do dólar, eu acho que é a entrada de capital, acredito que sim, né? 0,5% de corte na Selic. O Ibov caiu 0,57 na semana. Eu fiz até um estudo, né, comentando o seguinte, olha, nós temos o toque em abril, derreteu, o toque em outubro, derreteu. E dessa vez, muitas tentativas de romper a LTB, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Na verdade, vamos falar 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí na quinta semana rompeu. E eu até comentei lá no Telegram que a CLTB ela puxa o preço como um imã. Mas, pessoal, não é queda. Semana passada caiu 0,02. Essa semana, 0,57. Isso não é queda. E está na parte alta dessa correção no tempo e acima da média de 5. Então... a maior probabilidade ela é de alta, apesar da gente ter um topo mais baixo que o anterior. Isso não é que me preocupa, mas chama um pouco a atenção. Topo mais baixo que o anterior é sempre topo mais baixo que o anterior, mas tem 1, 2, 3 topos, média de 21, e aqui o 119,706 fechou levemente abaixo. Então nós temos o BOVA11, o BOVA11 está aqui no topo anterior, levemente abaixo desses fundos e ao redor da média de 21. Então é um fechamento enigmático, sem dúvida que sim. Com base nessa LTA, haveria um pouco mais de espaço para cair, mas pode ser uma bear trap, como a gente já viu muitas vezes. E olha, é curioso, né? O Ibovespa em dólares, ele foi no caminho contrário. Ele diminuiu um pouco a queda, né? Mas também não muito. Também não muito, na verdade não. Se eu traçar dessa forma, ainda está distante, mas se eu traçar assim,
ele está tocando essa linha de retorno. Então eu acho que o Bovespa em dólares, talvez assim nem faça tanto sentido esse traçado. Então, o Ibovespa em dólares, vamos ver aqui. Muitas vezes eu puxo a linha das bocas de gap e é um estudo eficaz. Então a gente pode, por exemplo, imaginar alguma coisa assim. Bem perto de tocar uma LTA e podemos traçar também uma linha de retorno. Então é interessante, propícia região, formação de fundo. O DXY, o dólar contra uma cesta de moedas parece que sentiu LTB e poderá realmente cair. Pode vir fluxo para o Brasil. O milho aqui lutando para formar fundo, candles pequenos, nós já migramos para o X. Então falamos de todas as bolsas, toda essa planilha, correto? Então acho que é isso daí, tá entregue, eu vou fazer conteúdo, eu vou tomar banho. Já jantei, fomos na padaria. Hoje eu tô desde cedo, pessoal, desde as 6, trabalhando muito, top traders, obra. Executei serviço hoje, fui no depósito, voltei, vou fazer agora. Antes do banho eu vou executar um serviço. E aí depois eu vou tomar banho e gravar os cliques, é a vida, né? O trabalho é uma dádiva. E é isso aí. Eu prometi, tá gravado o segundo vídeo pro YouTube. Hoje eu vou fazer ainda, eu já coloquei alguns stories lá no Instagram, coloquei uma matéria no feed, amanhã e domingo vai ter matéria no feed também no Instagram, stories. E é isso aí, banho, vou executar um trabalho, vou demorar uns 20 minutos, daí banho, gravo 2 cliques e depois vou continuar trabalhando. Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção.